Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki, e hoje recebendo aqui para falar de um tema importante para a sociedade de uma maneira em geral, né, Japá? Exatamente. Natália, da IG, Fábio, da Chubb, ambos representando aqui a comissão de RC da FENSEG. Muito obrigado, pessoal. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Muito legal estar aí com vocês, né? Sucesso total aí do InsureCast e bora bater um papo. Também agradeço o convite, né? Espero que a gente possa trocar bastante informação. Boa, obrigado aí, obrigado. Antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Boa, Valeu. Japinha. E desejar aí boa recuperação, André, Andrézão. que agora dê tudo certo. Isso aí, bom, André. Força aí, meu. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e é a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de integração de diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. É isso aí. É isso aí, galera. Fala aí da nossa lojinha, Japa. Pô, Fala da galera. lojinha, mano. Ah, legal, boa, boa. Está no ar aí a nossa loja, a loja do InsureCast, o Insure Store, já operando. Lá você vai encontrar diversos produtos. Inclusive, fechamos uma parceria, né, Rafa, com a Roncarate. Você pode adquirir seu livro, além desse que está aqui na mesa, que o Rafa vai falar daqui a pouco. Outros exemplares, inclusive do Walter Polido também, que publicou bastante, que está lá, que esteve aqui com a gente. E a gente lá é legal, porque lá você pode parcelar, você pode ver o que tem, escolher, como se fosse uma loja mesmo da Amazon. Além disso, também tem outros produtos também interessantes, como a própria canequinha, se você gosta de tomar um cafezinho da tarde e tal, alguma coisa. Nossa E a própria carretinha. carretinha, né? É isso aí. E já que o Japa falou do livro, vamos falar das polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução da editora Roncarate, nossa parceira, e que você encontra lá no site do insurecast.com.br. Lá você vai ter um linkzinho para a loja, onde você pode adquirir seu exemplar. Exatamente. E galera, e antes de a gente começar o nosso bate-papo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amigos e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Beleza? E quem quiser ajudar a gente, Rafa? Patrocínio@insurecast.com.br. Não quer patrocinar? Quer dar aquela ajuda marota? Tem aí os botõezinhos de valeu demais, superchat. Tem a possibilidade de se tornar membro do canal lá, acho que é uma parcela de R$8 por mês. Membros têm direito aí a ver os vídeos antes, né? Já a gente solta sempre pelo menos 24, 48 horas antes para os membros. Além disso, você que já é membro, entre em contato com a gente que a gente vai gerar um cupomzinho de desconto para você usar na nossa loja. Não quer patrocinar, mas tem também a nossa carretinha ali. Quer expor sua logomarca na nossa carretinha? Faça como a Autoparts, a Crona Gerenciamento de Riscos e a Axis Corretora de Seguros. Entre em contato com a gente que a gente coloca a sua logo ali. Aliás, você tá devendo da Insure Store ali, viu? Você tem que pagar, viu, Japa? O login deles estão ali, ó. Eu tenho que pagar? Não, beleza, tamo junto. Mas a marca tá sendo bem divulgada, né? Boa. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Eu acho que, assim, é um tema que a gente já teve alguns outros ensaios. Aqui a gente conversou também com o próprio Marco, aqui no episódio 10. Tivemos ele depois aqui nos ajudando a conduzir um episódio com a Ana. Mas eu acho que é um tema que a gente sempre tem que estar trazendo à voga, porque ainda precisa ser muito, muito mais divulgado, né? Antes da gente entrar nesse tema específico, se vocês puderem começar se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória. Tá bom? Você quer começar, Natália? Claro. Obrigada. Bom, vou me apresentar então. Eu sou Natália Galinari, eu sou formada em Engenharia Ambiental, né? Daí que começou a
a minha atuação na área ambiental, depois me especializei em gestão de áreas contaminadas, depois fui para gestão de negócios, especialização em ESG. Entrei no mercado de seguros na IG há 13 anos, né? E, enfim, desenvolvi minha carreira bem focada no seguro ambiental, né? Sempre atuando muito para promover o produto no Brasil. Eu e Fábio estamos sempre, né, em eventos, inclusive com o Marco, né? Acho que a gente buscou muito ao longo desse tempo divulgar o produto, né? E trazer ele realmente para a cultura mesmo do mercado brasileiro. E hoje eu também, além do ambiental, eu também sou responsável pela carteira de responsabilidade civil na IG. Legal, legal. Não, boa. É, Fabio? muito bom. Eu comecei há mais ou menos 25 anos no mercado de seguros, numa corretora de pequeno porte. E trabalhei lá por 12 anos. Foi uma escola, porque, né, diferente de grandes corretoras, você, numa pequena corretora, faz de tudo. Né? Então, eu mexi com transporte, mexi com RC, mexi com, auto, saúde, vida, tudo que podia imaginar. Né? Lá na corretora foi onde eu tive contato com o seguro ambiental. Né? Não existia, a Unibanco, a IG ainda não tinha lançado o produto. Né? E identificando a necessidade, essa falta de profissional e gente que conhecia, né? Foi onde eu decidi ir atrás para me especializar. Né? Eu sou formado em administração, né? Tenho especialização também aí em áreas contaminadas, gestão ambiental, perícia e valoração de dano ambiental. E depois que eu saí da corretora, eu fui ali fazer uma aventura de um negócio próprio, que, né, dá para escrever um livro aí, obviamente que deu errado, não era a área de seguros, né, e aí eu volto então para o mercado de seguros, né, passando aí por algumas seguradoras até entrar na antiga ACE, que se tornou Chubb, né, e hoje sou aí responsável pela linha de seguros ambientais na América Latina, na Chubb. Legal. E Natália, me tira uma dúvida, você falou que é formada em ambiental, engenharia ambiental, não é isso? E aí você trabalhou com isso antes de entrar no seguro. Como é que foi a sua experiência prévia em relação ao seguro? Ou seja, é comentado sobre seguro, sobre esse seguro no mercado, enfim, como é que... Não, não é. Não é. Antes de entrar na IG, né, no mercado de seguros, eu passei por 2 consultorias ambientais, então eu fazia análise de risco industrial, análise de risco ambiental, e na época, assim, eram estudos para fins de licenciamento ambiental, são estudos que fazem parte de um estudo de impacto ambiental, por exemplo, de um projeto novo, e eu nunca tinha ouvido falar de seguro ambiental, né? Uhum. E aí, quando eu entrei na IG, foi quando realmente eu entendi, né, esse mundo, entendi o porquê que existe essa solução, da onde ela surgiu e a forma como ela está totalmente relacionada à análise e gerenciamento de riscos. Mas antes de entrar no mercado de seguros, estando na área ambiental, eu nunca tinha ouvido falar de seguro ambiental. É mais uma daquelas que se repetem, né? Porque, até rapidamente, eu trabalhava também antes no mercado de transporte antes de vir para o seguro. E quando eu vim trabalhar com seguro e gerenciamento de risco ainda de transporte, eu comecei a ver o tanto de coisa que eu fazia, sabe? Putz, sabe? Tudo errado. É muita coisa errada, com certeza, porque não tem essa cultura, né? E Fábio, no dia a dia, assim, você percebe isso na hora que você está lidando com o cliente também? O quanto, de repente, didático precisa ser para explicar o que é a apólice, quais são as coberturas, etc. Nossa, total. E até pegando um gancho do que a Nath colocou, né, eu há 3 anos atrás fiz essa última especialização em perícia e valoração de danos ambientais na PUC Minas. Uhum. E ali, entre professores e alunos, né? Então tinha gente de consultoria, gente do órgão ambiental, gente do Ministério Público, né? E quando você menciona, não, eu trabalho com seguro ambiental, que é isso? É mesmo. Entendeu? O órgão ambiental de Minas, tipo, ninguém conhece. Né? Então, e aí a gente vê, né, realmente a necessidade de... Às vezes a gente tem a impressão de que isso já está disseminado, mas ele está limitado, às vezes, ao nosso micro-universo de seguro. Né? Então, as seguradoras conhecem, os corretores conhecem, risk managers conhecem, mas saiu desse micro-universo, né, outros não conhecem. Né? Então, eu tive até caso de
de a professora falar o seguinte: Fábio, eu vou dividir a outra galera em grupos. Você se incomodaria de ficar sozinho, um grupo só para você apresentar para todos o seguro ambiental, né? Então, obviamente que isso é muito positivo, porque tive bastante chance de divulgar o nosso produto, mas sim, carece de uma educação ali, de passar pelo beabá, explicando, quase que, né, bem assim, uma educação muito básica, né, do seguro, do que cobre e tudo mais, né, quais os diferenciais do seguro de RC, né, por que vale a pena ter uma pólice ambiental. Então, isso carece, e não só do ponto de vista do corretor, muitas vezes, como do próprio cliente. Então, se faz assim, diferente dos outros seguros, é um seguro que carece muito do nosso esforço para vender e ensinar sobre o produto. E deixa eu perguntar, Natália ou Fábio, mas pegando esse gancho que o Fábio falou, né, o porquê o seguro ambiental? Por que é importante para as empresas adquirirem? Eu acho que tem algumas vertentes, né? Primeira delas, existe ainda no mercado uma percepção de que aquela cobertura tradicional do seguro de responsabilidade civil geral, que é a cobertura de poluição súbita, existe uma percepção de que essa cobertura supre as necessidades dos clientes do ponto de vista de exposição ambiental. Só que na prática essa é uma cobertura muito limitada, né? Que a gente vê que num caso real de sinistros, dificilmente ela vai poder ser acionada, ou se for, ela vai cobrir só uma parte de um sinistro ambiental. Então, por que disso, né? Na verdade, a cobertura de poluição súbita, ela é uma cobertura dentro do seguro de RC, né? E aí, como o nome já diz, ela só vai cobrir dano corporal e material a terceiro. Ela não cobre o meio ambiente. Ela não cobre o dano a um recurso natural, uma remediação de área contaminada, o monitoramento dessa situação. E ela também tem a limitação temporal de 72 horas. Então, muitas vezes o terceiro, né, por mais que ele venha a ser afetado pela poluição, ele não vai ser afetado dentro de 72 horas, ele não vai sofrer esse dano nesse período. E aí vem a apólice ambiental, que não tem limitação temporal, ela cobre eventos súbitos e graduais. Ela cobre a remediação, a descontaminação do meio ambiente, cobre os danos à fauna e à flora, né, os danos aos recursos naturais, cobre situação de dutos e tanques que estão abaixo do nível do solo, que são situações que estão excluídas do seguro tradicional. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Depois a gente tem uma parte que a gente vê, né, um movimento importante de exigência contratual dessas apólices, porque a gente está falando de uma situação de corresponsabilidade. Então, o gerador do resíduo sempre vai ser responsável por ele, né? A construtora, o empreendedor de um projeto, quando existe um financiamento, o agente financiador também pode ser responsabilizado de forma corresponsável. Então, a gente vê todo um mecanismo de exigência dessas apólices em função da corresponsabilidade, que também tem se tornado muito importante para as empresas. Além do ponto que até o Fábio trouxe, né? Uma apólice que também tem um caráter consultivo, porque é uma análise de riscos ambientais que é feita. Muitas vezes a gente passa pelos aspectos, impactos ambientais daquela operação. Então, ela é uma apólice bem tailor-made também, que acaba sendo uma solução muito importante para as empresas. Então, se eu entendi bem, vocês chegam a mandar também engenheiros a campo para entender, fazer análise de risco mesmo, até sugerir melhorias, essas coisas, essa prestação de serviço tem também? Sim, do ponto de vista ambiental, a linha de seguro de riscos ambientais se assemelha muito à subscrição do property. Tá bom. Como a gente tem essa cobertura que a gente chama first party, ou seja, do próprio segurado, que envolve basicamente a remediação da própria área, né, dentro dos limites da propriedade do segurado. Então, a gente faz muita questão de entender realmente a operação do cliente, né, como que ele faz a gestão do seu risco, né, sobre o aspecto de property. Né, tem protecionais, né, tem isso, tem aquilo. Né, então, o que o property olha, a gente olha também e um pouco mais, né, ao ponto de chegar num parque de tanques e ver se aquele dique de contenção tem rachadura, se já está brotando graminha lá, porque se né, houver um vazamento, vai acabar já imediatamente percolando e contaminando aquela área. Então, a gente vai bem no detalhe. Né? E por conta disso, sim, a gente acaba, não necessariamente sempre antes,
né? Muitas vezes, a maioria das vezes, depois de colocada a pólice, a gente envia lá um engenheiro para dar uma olhada no risco, e sim, a gente emite relatórios aí de recomendações, né? Mas às vezes chegamos até a fazer antes para realmente um risco mais pesado poder falar, bom, estou confortável ou não para entrar nesse risco. Eu tenho uma... Puta, é muito, muito legal isso. Tem uma curiosidade, de onde que surgiu, por exemplo, esse conhecimento, esses métodos de que tal tanque tem rachadura e tal? Existia já, isso foi importado da questão dos resseguradores, quando abriu o mercado e veio algum tipo de, não um mapeamento ou alguma instrução de como se fazer a subscrição do ambiental, porque ele é relativamente novo esse produto, né? Digamos assim, quantos anos tem? O primeiro produto ambiental, né, específico, chegou no Brasil mais ou menos em 2004, né, época aí de Unibanco AIG, desde então ele vem se desenvolvendo e evoluindo, né? Mas assim, o berço, a origem do seguro ambiental é a indústria seguradora americana, então nós dois representamos empresas americanas. Assim, desde o início já existia um aspecto bem técnico de subscrição do ambiental, né? Então, assim, eu tenho formação na área ambiental, o Fábio tem formação na área ambiental, nossas equipes também são técnicas. Então, eu entendo que desde a sua origem ele já foi um produto técnico por esses aspectos, né? Então, na subscrição, a gente vai passar, por exemplo, pela estanqueidade dos tanques, quais são os efluentes, né? O efluente é tudo que é líquido que sai do processo. Então, o que é feito com isso? Muitas vezes tem uma alta carga contaminante, né? Numa indústria têxtil, uma indústria siderúrgica, seja qual for a indústria, o efluente ele tem uma carga contaminante. Então, a gente vai entender o que é isso, qual que é o tratamento que é dado, a parte atmosférica também, a parte de resíduo também. Então, como o produto ele tem um escopo de cobertura super amplo, desde a sua origem, ele já teve essa característica técnica de subscrição mesmo. É muito técnico. É. Nossa. Sim. Fábio, me tira uma dúvida, até explorando um pouco todas as coberturas que foram mencionadas, né? Eu imagino que um sinistro ambiental ele é bem traumático. Se o segurado, por exemplo, não tem seguro, ele meio que casa ali com o problema e vai seguindo, porque muitos problemas vão aparecendo ao longo ao longo do tempo, né? Tipo chumbo. Não sei, por exemplo, um vazamento Contaminou. desse, até que você percebe tudo que contaminou, tudo que precisa ser feito e etc., eu imagino que leve tempo, né? E se o segurado não é bem, entendeu? Protegido em termos de grana, se ele não tem um caixa bom, ele tende a ter um grande problema. O que você vê, assim, ao longo da sua experiência, que são situações bem traumáticas nesse ponto? Nossa, ótima pergunta, né? Dá para a gente explorar bem aqui, tanto eu e a Nath me complementam. Eu estava na companhia essa semana e o nosso PNC falou assim, Fábio, cara, a gente tá com um sinistro de property que, assim, ficou uma bala, né, assim, um valor muito alto para poder fazer ali, ao menos a primeira resposta emergencial, né, de um grande incêndio catastrófico. E eles chamaram uma empresa de atendimento à emergência. Obviamente que esses cenários envolvem sempre uma primeira resposta e depois, se realmente há uma contaminação da área, né, existe aí todo um trabalho de remediação da área. Mas, e a policy de property não tá pagando, cara. Né? Tipo, o cara não tá coberto. E ficou cara essa conta, hein? Não entrei no detalhe, depois fiquei de falar com ele. Isso estaria coberto no ambiental, né? Sim. Cara, precisamos urgente falar com esse cliente, com esse broker. Né? Então, o que acontece? E a gente vê, né? Você perguntou ao longo aí desses anos, né? Os clientes têm pago a conta. E assim, poderiam estar transferindo para o seguro. Esse, para mim, é o que mais me toca, sabe? Na questão do ambiental. Porque, assim, se não tivesse ocorrendo o sinistro e o cliente não estivesse pagando a conta, beleza. Mas não, eles estão pagando a conta. Eu nunca esqueço, quando eu acho que foi 2016, quando eu entrei na ACE era 2014. Acho que 2015 ou 2016, eu fui chamado para um grande hospital aqui de São Paulo,
aqui na região meio central, meio paulista. Uhum. E, né, para poder explicar sobre o seguro ambiental, né? E aí, só que antes de explicar o seguro ambiental, né, ele me falou o que tinha acontecido lá, a pessoa que contratava seguro. E tinha havido uma contaminação gigante, uma pluma de contaminação, que pegava a área do hospital e 3 imóveis vizinhos. Tipo, mas no solo? No solo, Ah. contaminação de solo e águas subterrâneas. E aí ele acionou, né, ligou para o corretor, que ele ligou para a seguradora para abrir um sinistro, né, numa pólice de RC, né, que um pouco do que a Nath mencionou aqui dessas limitações. E para surpresa dele, a resposta foi, cara, você não tem direito à cobertura, né, porque foi um evento gradual, né, e originário de tanques subterrâneos, estruturas subterrâneas, que também é algo excluído da pólice de RC. E aí cara, Fábio, o que eu faço? Porra, cara, não tem o que fazer, entendeu? Você vai morrer com prejuízo, né? Eu costumo brincar, né? Pô, senta e chora, entendeu? Agora que é hora de chorar. E o valor não é baixo. Né? E o valor não é baixo, justamente. E aí, só para um breve resumo, o que aconteceu? O cara instalou 4 tanques subterrâneos, né, para abastecimento dos geradores, né, com diesel, né, para o hospital não pode ficar sem energia. E aí houve uma acomodação de solo, um deslocamento da tubulação. E sabe aquelas propagandas de Sabesp, né, quando fala para economizar água, fecha a torneira, que senão um pinguinho por hora dá tantos litros, dia dá tantos... Cara, o contaminante é a mesma coisa. E aquilo ficou vazando todo esse período. Não tinha nenhum tipo de sensor para percepção? Não, nenhum sensor. E para piorar a situação do cara, nesse intervalo, saiu a lei de áreas contaminadas do estado de São Paulo. Então, quando ele foi renovar a licença, sabendo que tinha tanques subterrâneos, a CETESB pediu uma investigação da área. E aí, para surpresa, ele descobriu a contaminação. Foi aí que foi assim que percebeu. Foi aí que percebeu. E, obviamente, ele morreu com a conta. Não faço ideia de quanto ficou. Mas aí onde vem a pergunta? O cara contratou a pólice de seguro ambiental? Não. E por que não? Talvez porque acha que não vai acontecer de novo, entendeu? Então a gente tem visto muitos casos como esses de clientes que, assim, eles têm pago, a área deles está contaminada, eles têm pago pela remediação da área, né? Isso tem, às vezes, gerado processos de reclamações de terceiros por conta disso. E, lamentavelmente, assim, quando você vai falar da pólice de ambiental, o cara, cara, mas não sei se é uma pólice assim que vai efetivamente me atender. Assim, tanto da minha parte como não tenho dúvida da Nath, cara, o que a gente já escutou de cliente por não contratar a pólice de ambiental, assim, é lamentável. A percepção do risco ela é muito baixa, né, Natália? Sim. Sim, é muito baixa e, assim, o sinistro, né, assim, eu acho que ele vem de várias formas, né? E é isso que às vezes as empresas ainda não têm essa percepção, assim. Só para trazer mais um cenário, né? Que eu acho que é sempre bom falar de sinistro. E até um aspecto interessante da apólice também, né? Diferente da apólice de RC, que muitas delas têm lá aquela exclusão tradicional para eventos da natureza, o ambiental, né? O seguro ambiental, ele segue a responsabilidade objetiva, né? Então, independente da existência de culpa, o poluidor é obrigado a responder pelo dano. Então, as apólices de ambiental não têm exclusão para eventos da natureza, por exemplo. E nós tivemos já alguns casos, por exemplo, das estações de tratamento de efluentes, lagoas de decantação, elas terem, por exemplo, um transbordamento em função de uma chuva torrencial. Uhum. E aí você tem uma grande quantidade de produto, né, líquido contaminado, ainda não tratado, exato, atingindo rios, né, corpos hídricos, e aí, mas o RC vai cobrir porque é súbito. É súbito, mas é decorrente de um evento da natureza. O RC estaria excluído, né? Então, esse é um sinistro ambiental, por exemplo. Outro cenário que muita gente não tem a percepção, né? O Fábio trouxe um exemplo de property. O incêndio, né? Durante o combate a incêndio, o objetivo do Corpo de Bombeiros é eliminar o foco, óbvio, né? Assim que tem que ser. Só que para isso se utiliza uma série de produtos químicos, espuma, e são produtos contaminantes. E aí você gera uma água de rescaldo com alto teor de contaminação. Então tem muito sinistro. Isso é do bombeiro? Da Nacional. Responsabilidade é da empresa. Fogo, né? Exato. Faz sentido. Então nós vemos também muitos sinistros ambientais decorrentes
incêndio em si, né? A gente tem um caso, mais de um, na verdade, né? Que aí, durante o combate, você gera uma quantidade enorme de produtos contaminantes. Nem sempre o sistema de drenagem vai dar conta de recolher isso para tratar, né? E aí você tem um sinistro ambiental de grandes proporções também, né? Existe... Uma estatística, só para, desculpa, Não, vai lá. acho que vale bem a pena para... O seguro ambiental, ele tem um trigger, né? Um gatilho, que é o que a gente chama de condição de poluição ambiental, né? Então, nada mais é do que um evento que tem lá uma descrição bem ampla, né, que envolve aí a liberação, escape, dispersão de qualquer elemento sólido, líquido, gasoso, contaminante, poluente, tal, nos compartimentos ambientais, solo, subsolo, águas subterrâneas, águas superficiais, ar. Então, uma vez ocorrido isso, então aí vai se ver o que vai pagar em termos de cobertura, né? Se vai ser a remediação on-site, off-site, né? Ou seja, se a contaminação foi para fora da área do segurado. E entre outras reclamações. Mas desse evento, condição contaminante, né? De 100% dos sinistros da Chubb, tá? 80% desses eventos, para nós, daquilo que nós pagamos, tá? São oriundos de incêndios catastróficos. Caramba! Ou seja, é tanta água, né, mais as espumas aí que a Nath colocou, e aí imagina, né, misturado com a estrutura, né, com a matéria-prima lá dentro do site do cliente, com o produto acabado, que atinge a área de resíduo e que atinge o parque de tanques, tudo aquilo se mistura e forma esse efluente que o cliente acha que dá conta da contenção, mas não dá. Então vai percolar na área que não é pavimentada, onde é um gramado, né? Vai entrar pela galeria de águas pluviais, né? Água de chuva, e vai contaminando até chegar no curso hídrico próximo. Então isso assim, é bem interessante, né? E um dos pontos pelo qual a gente justifica, né, para o cliente, né? Imagina isso, né? O pós, né? O pós no sinistro de property que pode ocorrer. E como que isso não deve ser na hora, né? A questão do aviso de um sinistro. Se o cara tiver uma pólice de RC ambiental contratada, ele aciona junto com incêndio, por exemplo, ou não? Tem que se esperar. Eu queria só entender o tempo, né? Que vocês comentaram. Assim, o acionamento, assim como qualquer outra, o sinistro tem que ser avisado assim que ele ocorreu, né? Eu acho que a diferença do ambiental é que, assim, ele também vai avisar o órgão ambiental, ele é obrigado a avisar qualquer condição de poluição, ele avisa o sinistro, mas a diferença de um sinistro ambiental, é claro que depende do cenário, mas num cenário, por exemplo, de incêndio, um cenário de poluição gradual, ele é um sinistro que vai durar muito mais tempo, né? Porque o que acontece é que, às vezes, a empresa, né, causadora da poluição, ela vai, por exemplo, no caso que o Fábio trouxe, né? Ela vai remediar ali o solo que está contaminado, o subsolo, só que muitas vezes ela precisa monitorar para ter certeza de que ficou tudo ok. E às vezes o órgão ambiental vai dizer o seguinte: olha, teve uma contaminação de solo, de subsolo, de lençol freático, ok, você está remediando, você está tirando a carga poluente. Só que vamos supor que a gente está no período de clima seco, né? Então ele vai fazer um monitoramento lá, deu uma certa concentração de contaminação. Só que quando a gente entra no período chuvoso, pode ser que algum vestígio de contaminação que estava lá no subsolo, no lençol freático, vai de novo aparecer. Então, muitas vezes, o monitoramento ele acontece por vários ciclos, né? Às vezes anos. Então, é um sinistro que ele vai durar, né? Ele vai durar muito mais tempo do que um sinistro, por exemplo, tudo bem, dadas as características de cada sinistro, né? Mas a apólice ambiental, por ter essa característica de cobrir poluição gradual, muitas vezes o sinistro ele vai se estender, né? E aí vai ter um limite de máximo de garantia lá disponível, até ele ser esgotado. Se for a demanda do órgão ambiental que ele continue monitorando, o limite vai estar disponível para ele usar. E você vê que a galera sabe pedir o limite que eles precisam? Ou seja, o corretor também ajuda nesse processo de calcular qual seria o melhor limite para eles? Ou exagero, ou nem tanto, enfim. Esse é um tema bem... Sim, bem peculiar aí no seguro. Bom, todo seguro de responsabilidade, né? Acho que é a grande dúvida dos clientes, né, e também dos corretores, como poder ajudar o cliente, é definir qual o melhor limite a ser contratado.
Mas a seguradora não pode, né, não tem essa prerrogativa de indicar limite, porque como é diferente do property, né, onde você tem lá o valor em risco, Tudo né, Sabe até onde você vai o perder. transporte, que você tem o valor da carga e Isso. sabe quanto vai perder, né? A responsabilidade, a gente pode fazer um levantamento e achar que 10 milhões é suficiente e, de repente, o sinistro vem em torno de 20, né? Então, e a seguradora, obviamente, vai acabar pagando essa diferença, né? O que a gente vê, assim, há casos, sim, os limites contratados estão dentro e suficientes para alguns sinistros, né? Mas nós tivemos um sinistro ano passado que, assim, a pólice tem um limite de, quase entre 10 e 15 milhões de reais e o sinistro já passou de 20, entendeu? Então, o cliente, né, acabou pagando essa diferença, né? Tivemos um outro também há uns 4 anos, né, também a mesma coisa, né? E ele é esgotável, usou os 20, né? É por também. evento, né? Não, você tem um limite por evento, Tá bom. né? Então, tem 13 milhões e meio, vai. Então, Aham. quer dizer, deu um sinistro de 15, vai esgotar ali, Aham, né? Se não tiver um limite agregado, que a gente fala, entendi. porque o limite agregado, aí, tecnicamente, seria a reintegração de limite da policy de property. Tá bom. Né? A gente não tem uma reintegração de limite, né? Ou ele compra já de partida um limite agregado, onde a pólice não vai morrer e ainda vai ficar um limite ali para um outro evento, né? Ou se isso não acontecer, a pólice realmente cancela e ele precisa voltar Contratar. ao mercado para contratar uma nova pólice, aí já com um histórico pesado de sinistro, que Uhum. pode, obviamente, causar uma não aceitação de alguns players do mercado ou aqueles que aceitarem cobrar um preço prêmio bem diferenciado aí em termos de agravado. Entendi. Sim. E assim, complementando, né, tem uma característica, o seguro ambiental, ele é uma pólice híbrida, a gente cobre a primeira parte, mas a gente também cobre a terceira parte. E é a mesma coisa do RC, a gente nunca sabe o terceiro que vai ser afetado. Cobre ele também? Achava Ele que era só o cobre. terceiro, entendi. Ele cobre o próprio segurado, porque Aham. muitas vezes, por exemplo, o tanque pode vazar dentro do local de risco. Sim, E aí ele você não. precisa... Ele Entendi. precisa limpar, né? Perfeito. Precisa remediar e você não tem nenhum terceiro afetado, é só aquele local que está contaminado. Entendi. Só que quando a gente pensa no terceiro, em poluição gradual, o cenário é muito complexo, porque imagina, você tem uma comunidade bebendo água contaminada e tendo diversos problemas de saúde. Uhum. Você tem cenários de pescadores afetados, dando material em função da poluição, empresas tendo que parar a sua operação porque a água está contaminada ou o seu solo foi contaminado. Então, assim, são situações inúmeras aí, por isso a dificuldade da determinação do limite mesmo, né? Entendi. Pode... Pode- Manda bola. Desculpa, hein? Não, que mas isso, acho que... Não, é legal, legal. A gente costuma falar, né, que assim, de dentro... Bom, primeiro, a contaminação, ela sempre vai ocorrer dentro das instalações do segurado, antes de ir para fora, né, e ir além dos limites por água subterrânea, ou seja, pelo ar. Então, assim, essa first part, né, que a Nath colocou, ela é muito importante, né, também, né, uma outra estatística aí, 70% do que a gente paga, né, dentro de termos de cleanup, né, entre o que é third party, reclamação de terceiros, ou seja, efetivamente saiu, né, migrou para fora das instalações do segurado, é 70%. Ou seja, 70% da contaminação foram pagos Ali. custos de limpeza dentro dos limites da propriedade do casa. segurado. Justamente. Então, isso é muito importante. E aí você tem, né? Às vezes o próprio segurado, ele às vezes fala, poxa, tudo bem, mas tranquilo. Às vezes não necessariamente. Você tem indústrias, por exemplo, que tem poços de captação de água, né, para utilizar no próprio processo produtivo. Se a água está contaminada, né, você pode prejudicar o processo produtivo, pode prejudicar equipamentos, então ele teria que refazer essa remediação. Vamos botar assim, que não ofereça um risco à saúde humana, mas isso também pode impactar a operação dele. Então vai ficar muito mais caro ele comprar um caminhão-pipa lá, ou 10 caminhão-pipa por dia, né, do que ele remediar, Existe, né, aquela área contaminada dele, entendeu? pegando isso, existe uma cobertura adicional de lucros cessantes vinculada a esse ambiental? Existe. Existe? É uma cobertura adicional. Caramba, meu, tem tudo, meu. É um Sim. seguro bem completo, É. bem completo. E só para fechar o tema do valor, né? De dentro para fora, ele fica mais difícil estimar esse valor.
né? Porque assim, olhando dentro da unidade do cliente, né, poderia até chamar uma consultoria, fazer um trabalho de uma avaliação, uma investigação e dar para ele um norte, olha, num cenário catastrófico aqui, a remediação dos possíveis contaminantes envolvidos na sua operação entre matéria-prima e produto acabado e resíduo, né, poxa, ficaria, sei lá, tantos R$ 1.000 por metro cúbico. E dentro de um cenário crítico, catastrófico, custaria tanto. E ele poder utilizar isso para o limite. Mas quando sai para fora e atinge terceiros, você começa a perder a mão. E se causa um dano ambiental ainda, por mais que você tenha metodologias de valoração do dano ambiental em si já bem consolidadas, né, ainda ninguém faz esse trabalho prévio para poder ajudar na definição. Então a gente sempre... O que eu oriento? Né? Eu oriento que olha para dentro de casa. Né, vai lá falo pro Risk Manager, né, vai na área de meio ambiente, pergunta lá se de tantas plantas que vocês têm, né, quantas são áreas contaminadas, ou seja, quanto existe um passivo conhecido, se existe, né, quanto que a empresa vem gastando nos últimos 5 ou 10 anos com a remediação desse passivo. Pega esses casos, vai lá no legal, então dá um trabalho, né? Caraca. Vai no legal, vê se algum desses passivos gerou alguma reclamação de terceiro, né? Isso talvez dê uma noção, puxa, cheguei num valor de 20 milhões. Cara, aí você vai e, obviamente, não contrata 20, curto, né? Porque, né, põe um pouco mais para se precaver de algum evento. E né? tem estatística, assim, que alguém consegue olhar, sei lá, um site, os sinistros ambientais, óbvio, não sei falar nomes e tal, mas teve os casos aí de Brumadinho e tal, que é bem conhecido, mas deve ter outros de quanto que foram as perdas e tal. Tem isso, não? O que existe hoje são informações públicas disponíveis nos sites dos órgãos ambientais a respeito, por exemplo, eu vou pegar a CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, como exemplo, tá? Então, a CETESB, você consegue extrair estatísticas de acidentes ambientais, qual foi a causa, qual foi o principal contaminante. Número 1 lá sempre vai estar o transporte rodoviário, posto de gasolina, e com certeza em termos de contaminantes vai estar o combustível, né? Uhum. Então, assim, você consegue extrair as estatísticas em termos da causa por período, é super completo, né? E também, assim, a CETESB, órgão ambiental do Rio de Janeiro, Minas, Sul, também tem a estatística de áreas contaminadas mapeadas. Então, você consegue pesquisar por nome, endereço, e aí você tem uma visão bem completa de qual que é o estágio da contaminação. Pode ser que ela esteja em investigação, ela esteja em remediação, em monitoramento, qual que é o contaminante e qual que é a área afetada, se é só solo, se é água. Então, a gente já tem algumas informações disponíveis. É claro que outras áreas seguem sendo investigadas, não necessariamente é só passivo, tem outras, né, situações de eventos ambientais. Mas a gente já tem algumas fontes de informação bem interessantes que estão disponíveis para consulta pública. Legal. E vocês usam isso, desculpa, Rafa, vocês usam isso para subscrição também? Por exemplo, como que você sabe se recebeu uma prospecção? As áreas de risco. Né? Que essa área já tá ou não tá, né? A gente usa também, né? Existe um questionário de análise de riscos que pergunta sobre isso, né? Sobre eventos anteriores, passivos ambientais. Mas a gente, em paralelo, também faz uma consulta a essas fontes públicas, né? Sim. Então, existem 2 etapas aí. Porque eu imagina, assim, imagina. Sei lá, eu não tenho experiência nenhuma com coisa ambiental, mas você recebe lá uma prospecção e... Joga o CEP ali... Não, ou não joga, ou não joga, às vezes, né, e vai. Não, sei mas lá, né? Pra gente é fundamental, né, porque como a gente colocou, né, a questão da amplitude do seguro, ser realmente bem amplo. Por exemplo, nós temos nessa fonte de dados, né, a gente consegue, ao menos no estado de São Paulo, né, a gente consegue abrir um mapa do estado de São Paulo e saber cada ponto onde tem área contaminada, né, e que estágio que essa área contaminada está. Né, se está, de repente, por enquanto ainda só foi ali identificada, que há um risco de, né, assim, da contaminação, ou se está já em fase de análise, ou se está em fase de remediação. E o que acontece? Quando a gente faz uma apólice ambiental,
né? Nós cobrimos não necessariamente a condição de poluição ambiental, esse evento de contaminação oriundo da empresa segurada. Então, imagine que a indústria está aqui, e existe um posto aqui que, de repente, está nesse cadastro da CETESB, do órgão ambiental, e aqui tem uma contaminação identificada com grande risco. O posto ainda não começou a mexer, a fazer os trabalhos de investigação e análise. Uhum. Se a indústria tem uma pólice ambiental e essa contaminação já migrou para baixo da propriedade, dos limites dela de propriedade, ela pode acionar o seguro, a gente vai pagar e buscar ressarcimento em cima do posto. E existe algum tipo... Então a gente olha, né, o que tem no entorno. Nesse cenário, eu acho que é bom até para você decidir onde você vai construir suas Onde você vai morar fábricas, também. enfim. Total, né? Onde você vai morar. Onde você vai comprar sua casa. Exatamente. E falando até em onde você vai morar, existe algum risco que seja residencial? Sei lá, por exemplo, grandes condomínios que tem lá os seus geradores e tal. Esses condomínios, eles compram esse tipo de seguro também? Ou não tem tanto risco assim? Ainda não. O risco existe, né? A gente costuma falar que o risco ele está presente em qualquer empreendimento da indústria, do comércio e de serviços. Uhum. Certamente esse prédio aqui tem um gerador, né, com um tanque acoplado ali de combustível. Então, assim, o risco ele existe. Agora, a gente ainda não conseguiu, né, chegar nesse público para que adquira uma apólice, né? A gente... assim, por exemplo, hospital, né? O Fábio falou do hospital. O hospital é um segmento que tem muito risco ambiental, né? São gases, são materiais radioativos de raio-x, de tomografias, enfim. Você tem risco de incêndio, geração, você tem material microbiológico. Assim como, por exemplo, hotéis, resorts, que têm cozinhas, efluentes, lavanderias, muitas vezes em áreas... sensíveis, né, muito próximo de APPs, né, áreas de proteção ambiental permanente. Então, assim, a gente tem alguns segmentos no Brasil que são fortes compradores da apólice em outros países, mas aqui a gente ainda não tem muitas apólices colocadas. Entendi. E tem opção pra galera contratar? Porque eu já trabalhei em algumas seguradoras e sempre tem uma linha de corte. Só olha o risco a partir de X para cima ou X para baixo, enfim. É popularizado, né? Então, quem quer comprar, encontra opções hoje aqui no Brasil de seguros? Com certeza. Para todas as atividades. Eu costumo dizer que, assim, comparando com as demais linhas, Property, Financial Lines, Casualty e tudo mais, acho que a linha de riscos ambientais é que tem o maior, assim, o apetite mais vasto de aceitação. É mais fácil falar do que a gente não aceita do que o que a gente aceita. Essa questão de exposição é muito louca, porque, assim, obviamente que, né, todas têm, né, e às vezes é difícil passar essa mensagem para o cliente, né, que, cara, você também tem uma exposição. Obviamente que você pegar um supermercado e uma indústria química, né, você tem uma exposição muito maior da indústria química. Sim. Mas quando você passa a olhar o supermercado sob o aspecto de um incêndio, de um grande incêndio, cara, que é altíssimo, qual é o ponto, né? Foi muito engraçado. Eu estive em Porto Rico agora, faz 15 dias, e a gente trabalhou com essa ideia de Healthcare Facilities, né? A gente fez uma dobradinha com o pessoal de MedMall. MedMall é o RC profissional da área médica. Uhum. E o pessoal lá, assim, eles têm muito essa visão. Se o hospital ou a instalação tem tanques, então ele tem que ter uma apólice ambiental. Se ele não tem tanque, ele não tem exposição ambiental. Então, eles queriam que eu trouxesse, assim, quais as outras exposições ambientais que existem, por exemplo, num hospital. E aí eu trouxe, né, ali algumas menções, mas com um enfoque no incêndio, né? E aí trouxe um caso no Brasil, no Rio de Janeiro, um caso no Chile, né, as exposições que realmente existem de incêndio dentro do hospital. E qual é o ponto? O ponto é que, assim, para o property, ele é um risco incerto, né? Quer dizer, o property está assumindo um risco, pode ocorrer um incêndio ou não. Mas a partir do momento que ocorre um incêndio, né, obviamente de grandes proporções, sob o aspecto de ambiental, ele é quase um risco certo. Então, assim, ele vai ter um problema. Então, né, e eu brinco, Verdade. né? Cara, você tem apólice de property? Tenho. Cara, e por que não pôr uma de ambiental?
né? Então, assim, obviamente que o fato de ele ter muito menos exposição, isso se reflete em preço, em franquia, né? Então, sei lá, vou chutar, a indústria química que vai contratar 10 milhões e vai pagar, sei lá, 1 milhão de prêmio, 500 mil de prêmio, bom, um supermercado contratar 10 milhões vai pagar, sei lá, 10 mil, 20 mil reais, entendeu? Uhum. Então, só que, né, ele vai estar protegido para um evento que amanhã, se acontecer um incêndio, é quase certo. E Então é muito interessante isso. pegando esse gancho, assim, bom, assim, por cima, vocês têm ideia de quanto que movimentou de prêmio 23 fechado, assim? Dá pra ver isso? Separar na SUSEP ou não? O que é ambiental, o que é RC? Sim, existe um ramo específico, né, na SUSEP, que o nome do ramo é RC Riscos Ambientais, Ah, né, é o ramo 13, inclusive, dentro do grupo 3 de responsabilidades. Então, existe uma estatística já apartada, né? uhum. Eu não tenho o número aqui, eu não sei se já saiu o 23. Puxa, quer Ah, é ver? só por curiosidade, A gente né? pode Pra saber ver, movimentar, sim, né? O quanto que gerou de prêmio e quanto a oportunidade que se tem, né? claro. É o que vocês comentaram, né? Às Mas vezes as pessoas não assim, vinculam, né? sim, a nossa percepção, né, é que tem espaço para muito mais, Uhum, né? uhum. A Sim. gente acompanha os números sempre e a gente vê que o potencial do ambiental e o tempo que ele está no mercado brasileiro, ele poderia e já deveria ser muito maior, Uhum. né? Inclusive pela amplitude de coberturas que tem, né? A gente falou um pouco, a cobertura de lucros cessantes, por exemplo, também pode ser contratada no ambiental, porque às vezes a empresa ela precisa fechar para poder tirar a contaminação de lá. Né? Se Uhum. for uma contaminação que esteja oferecendo risco para os trabalhadores e para a população, muitas vezes o órgão ambiental pode pedir um fechamento até que a situação esteja controlada. E esse lucro cessantes, durante a parada da operação para se fazer a retirada da contaminação, existe uma cobertura para isso. Né? Então, assim, a amplitude de coberturas é muito grande, por isso a gente entende que, assim, tem espaço para muito mais. Entendi. Né? Sim. Pegando o gancho que você comentou, né, dessa questão da amplitude, é, uma dúvida, vocês falaram bastante, a gente falou bastante de contaminação em líquido, solo, aí vocês falaram de gases, tem um exemplo? Como assim de gás? É tipo uma fumaceira e intoxicou todo mundo? Assim, você tem daí alguns cenários, né? Se você estiver falando de um gás tóxico, por exemplo, Uma uma indústria química? amônia, né, cloro, uma indústria química que manipula gás tóxico, aí você tem um cenário, por exemplo, de danos a terceiros, Uhum. que aí pode até ter uma concorrência com o RC, mas lembrando que o RC tem que ser súbito, né? Passou das 72 horas, Verdade. já não cobriria o ambiental, independente do tempo que durar esse vazamento ou que o terceiro sofreu dano. Uhum. Né? Então, você tem esse cenário. O que pode acontecer também é você gerar uma pluma de contaminação e chover em algum lugar e esse material cair, né, e contaminar o solo. É um cenário também. Material particulado, a gente tem alguns sinistros, por exemplo, que durante as obras você emite poeira, material particulado, e às vezes esse material ele vai aderindo à superfície de terceiro, por exemplo. Você causou um dano material em função da poluição. Uhum. Né? A gente tem eventos no Brasil também que foram plumas atmosféricas com alta toxicidade, que também afetaram aí comunidades, e não necessariamente dentro das 72 horas. Então, por mais que não exista o clean-up, né, que é a limpeza do ar, você tem uma É. série de outros cenários que podem acontecer, e aí ter que monitorar, tem toda a questão de dano a terceiro também envolvida. Legal. Ó, consegui ver aqui 157 milhões em 2023. Caraca, Ah, dá mercado. pra ir longe ainda. É, Tá. Quando a gente olha o mercado de RC que está em 1 bilhão e É. 800, É. Uhum. né, obviamente que, né, nem se compara, mas a gente parte do princípio de que, como a gente tem esse first party coberto, né, o prêmio de uma policy ambiental, ele é um pouquinho mais caro do RC e muito menos do que uma policy de property. Uhum. Então, assim, tem muito espaço para avançar, muito espaço. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente tava falando da questão lá dos tipos, né? E aí você falou, pô, o transporte tá lá em primeiro, né? É fogo, né? Oh, meu Deus do Eu céu. eu até vi recentemente algumas notícias aí de, acho que foi um tombamento de combustível que fechou o abastecimento de água de uma cidade, né?
Isso é um evento coberto dentro da apólice ambiental e o que seria o dano o que eles te cobrariam de volta em relação a isso? Bom, posso comentar um pouco. Na realidade, a gente tem algumas modalidades quando a gente pensa no transporte ambiental, né? Então, as apólices de ambiental para que a gente chama instalação fixa, instalação comercial e industrial, elas têm normalmente, né? Aí é opcional, mas a maioria das apólices hoje já tem uma cobertura para o transporte também. Ou seja uma responsabilidade direta, entendi, isso. entendi. Porque o embarcador, ele está responsável pela mercadoria, independente se ele Perfeito. contratou um transportador terceirizado, agregado, não dono. importa. Ele é Sim, responsável claro. por aquela mercadoria, né? Entendi. Então, existe essa cobertura, assim como existem apólices apartadas só para cobrir o transporte. Né? E aí, com várias modalidades dentro do seguro ambiental, mas existe uma apólice apartada para isso. E aí a cobertura funciona da mesma forma. Então, teve um tombamento, o material contaminante ou não, né? Lembrando que o ambiental, a gente está falando de material perigoso ou poluente, né? Porque, por exemplo, o leite, o suco de laranja não é perigoso, mas ele tira o oxigênio e mata a fauna e a flora, né? Não Então, sabia disso. pode Sim. ser um sinistro ambiental com outra carga que não seja uma carga perigosa, né? E não precisa nem Mas ser líquido, né? Pode ser sim, grãos. pode ser grãos. Soja, milho. Ah, Exato. Ele fermenta dentro da água e rouba o oxigênio e mata tudo. Peixe, tudo. Sim, Sim. A flora. desculpa. Isso. Fauna. Não, imagina. Ah. E aí, assim, trazendo né, o seu caso, né, que você trouxe de exemplo, aí a gente tem cenários onde essa carga, ela pode contaminar ali o rio que abastece uma cidade, e aí você tem um dano material em função da poluição, né? Então, todas as empresas e as pessoas, né, que pararam de consumir, poxa, a empresa precisa da água para o processo produtivo, né? A Sabesp gente parou de vender. exatamente. Assim, uma indústria que utiliza água no processo, assim, a gente tem no ambiental o que a gente chama de perda de uso em função da poluição, e é esse cenário, Entendi. né, que teria aí uma potencial cobertura. Então, de novo, é a amplitude da cobertura da apólice, né, que pega aí todos os aspectos. E num cenário desse, é possível recuperar aquele rio? E isso, obviamente, deve ser uma cobertura? É isso? Sim, você, obviamente, dependendo do tipo de contaminação, Claro. da carga contaminante, do volume que foi ali, Quantidade, da quantidade que foi derramada, vamos colocar assim. E se é um rio que, poxa, pequeno, sei lá, você pode, tipo, não ser mais. Matar o negócio. Pode não haver recuperação, entendeu? Caraca. E aí, obviamente, o Ministério Público é envolvido, entendeu? Vai definir um valor de indenização, né, correspondente a um evento de um meio ambiente não recuperável, né? E isso vai se traduzir em um valor, acho que bem significante. Mas, normalmente, sim, há uma chance de recuperação, leva ali um tempo, né? Pode, às vezes, matar ali os peixes, mas, né, aí você faz um trabalho de monitoramento e recuperação daquele meio ambiente afetado. Mas tudo pode acontecer. E o terceiro afetado? Espera ele reclamar o dano para então avaliar eventualmente a indenização? Ou já faz parte do processo de análise do sinistro em si e já vê onde que foi afetado, as áreas e eventuais terceiros? Pode ser, já, assim, obviamente que, às vezes, vamos pegar aí no exemplo do transporte, tá? Vai ter eventos que vai estar muito bem caracterizado a questão do terceiro afetado. E você talvez tenha que limpar ali, né? Mas você, obviamente, aquela indenização mesmo né, assim, que ele pode vir amanhã reclamar, né? Você tem que esperar vir essa reclamação. Então vamos supor que, sei lá, há um tombamento de combustível na beira da estrada e que atinge uma fazenda que planta laranja para uma indústria que faz suco de laranja. O cara certamente tem essa produção, essa plantação já comprometida na hora que atingir o nível de maturidade, poder entregar
né, para a indústria. Né? E se ele não entregar contratualmente, obviamente pode haver outros seguros e tudo mais, mas ele talvez perca, porque você acabou prejudicando a qualidade aqueles pés de laranja que obviamente puxaram alguma coisa de combustível, ou então a indústria, não, pô, se houve um derramamento de combustível aqui, cara, não quero mais nada dessas laranjas, entendeu? E isso, ele pode amanhã abrir um processo, uma reclamação né, de um lucro cessante, uma perda de uso, porque contratualmente ele não pôde entregar e acabou sofrendo uma multa contratual. Isso pode ser solicitado, além daquela custo de limpeza imediatista. Que normalmente está na pólice de transporte, isso daí o pessoal se contenta só com isso. Né? Justamente. O sinistro, o valor, às vezes, eu tô viajando, tá? Posso estar viajando. De boa. O juiz, ou no juizado, depois de transitado e tal, ele, não sei, ele consulta a pólice de risco ambiental para talvez ter uma definição também de indenização. É tipo assim, cobre multa, o processo, o valor judicial que o segurado tomou em relação ao dano ambiental? Como que... A gente vai cobrir o custo de defesa. De defesa? Custo de defesa. Mas assim... até o limite máximo de garantia. Limitado na pólice, contratado. Limitado na pólice. Inclusive, tem a pólice que ele pode usar a pólice toda para se defender. Isso. Né? Então, o custo de defesa está coberto. Em todas as esferas, né? Tem algumas particularidades aí de clausulado, mas assim, a multa em si é algo que a gente não cobre. Né? A perda financeira punitiva... Mano, você vai ter que arcar com R$1 milhão por tudo que você fez. Assim, o que a gente vai cobrir aí, de novo, dentro da particularidade de cada clausulado, de cada sinistro, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta no sentido de executar uma ação de recuperação ambiental. Então, por exemplo, então o cliente ali, enfim, a empresa firmou um TAC, por exemplo, para fazer a remediação, monitoramento, a recuperação da área, ok. Agora, o puro valor punitivo financeiro, que seria a multa, e os clausulados não cobrem. Sim. Até acho que isso que você falou, o cara, geralmente é indenização, né? Indenização que você vai dar terceiro, isso daí tá coberto. Sim. Agora, se é punição, porque você descumpriu algum fato, ou pelo dano que você causou, aí é até justo, né? É nenhum, né? É que eu pensei que, de repente, no ambiental tivesse algum, mas... Não, existe a questão de multas no DNO, né? Mas a gente entende que assim, eu particularmente sou contra. Eu ia falar, até moralmente, talvez. Sim. Né? Não, principalmente nesse aspecto, né? O pessoal fala que, poxa, mas você tem a situação culposa e a dolosa. Na culposa, o cara não teve intenção, mas, cara, imagina, na culposa, eu trazendo pra minha realidade, eu saio daqui, tô desatento, passei no farol vermelho, eu vou receber uma multa em casa. Exato. E aquela coisa, se eu souber que a seguradora tá de boa pra pagar minha multa, cara, eu vou, a próxima vez eu vou seguir tranquilão, né? Então, quer dizer, mas a ideia é justamente essa. Caraca, vacilei, né? Preciso mais atenção na próxima. A gente espera da indústria a mesma coisa. Pegar um exemplo obviamente que uma lagoa é mais difícil, mas vamos pegar uma estação de tratamento de efluente, que nem a Nath colocou, que numa chuva torrencial pode vir a transbordar. Se o cara toma uma multa hoje, toma uma multa amanhã, né? Sempre tá transbordando aquela coisa, o cara não faz nada porque eu tô pagando a multa. Não, a ideia é que ele construa lá uma cobertura, um puxadinho, aumenta o tamanho da parede do tanque da estação, uma bacia de emergência, né? Para amanhã não incidir novamente no mesmo cenário, né? Achei esse caráter educativo e dissuasório da multa, ele não pode ser perdido, porque aí você acaba indo contra a moral e ética, e, puxa, aí é complicado. Falando nessa questão, Fábio, Nath, existe gerenciamento de risco para isso? Vocês medidas profissionais, de investimento para poder evitar prejuízos em relação a isso, há também no AS ambiental? Assim como no property? Olha, é um pouco do que o Fábio trouxe no início. Então, em alguns riscos, a gente tem a engenharia de risco, né? Que o engenheiro de risco que vai até a planta
identificar os principais aspectos e impactos ambientais e, eventualmente, colocar recomendações que têm que ser cumpridas ali naquele, enfim, certo período que vai ser estipulado em cada caso. Então, assim, é mais nesse sentido que a gente utiliza o gerenciamento de risco. E tem caráter impositivo, ou seja, se você não cumprir, vamos supor que o prazo é 60 dias, se você não cumprir em 60 dias, perde cobertura ou perde, enfim, dá pra... Pode ter, depende de cada situação, né? E de cada nível de complexidade do que a gente está falando. Uhum. Mas não necessariamente, né? Aí vai realmente da análise pontual. É de aceitação, né? Pô, isso aqui tá muito... Tipo assim, tá ser tudo bem perfeito, crítico. aí tem aquele exemplo que o Fábio deu lá, rachadura no tanque. Vocês falam, mano, tem uma rachadura, mas se você arrumar isso aí... Tem um exemplo muito bom, né, envolvendo o Marcão com a gente. Aliás, Marcão, onde que a câmera aí? Beijão pra você. Viu? Abração, Beijo pro Marcão. Marco. E saudades. Ortiga. Isso é um irmão. A gente aceitou um risco de uma indústria que faz tratamento de resíduos hospitalares. No site da empresa, cara, perfeito. As informações, questionário também assim, perfeito. Empresa de origem americana. Aí você, mano, origem americana, os caras, né, traz o mesmo padrão de gerenciamento para cá. Uhum. Aceitamos o risco. E aí, depois, e as informações que nós pedimos para serem mandadas como subjetividades, né, não tinham sido encaminhadas todas, mas tudo bem, dava dentro daquilo que a gente olhou do risco, tava, tipo, era gol, né, vamos embora. E não era alto limite e tudo mais, dava para entrar. Quando passou, acho que, sei lá, já colocado, fez do seguro, né, não sei, 10 dias depois, tal, recebemos algumas informações adicionais. E dentre elas, um relatório de auditoria ambiental da própria empresa. Tipo, né, veio um gringo lá de fora e fez uma auditoria ambiental. Cara, quando eu vi o relatório... que aceitei esse negócio. Eu falei, meu Deus do céu, filme de terror, literalmente. Não, o chão, assim, é meio, né, assim... cara, com as larvas, assim, pô, do tamanho do meu dedinho, entendeu? Caraca. Assim, inúmeras. E aí eu peguei e o Marcão trabalhou com a gente nesse risco. Meu, vai lá inspecionar pra ver se é isso mesmo, porque o negócio aqui condenou o risco, né? Tá tenso. Não, tá tenso, né? E aí ele foi lá e tudo mais, ajudou, realmente tava bem zoado o risco. E na renovação, a gente impôs, né, que a gente mudou todos os limites, todas as condições da pólice, tiramos cobertura, por exemplo, de cleanup on-site, aumentamos a franquia, né, e, você precisa melhorar isso aqui nessa questão, e assim, se não atender, beijo não me liga, cara, não tenho condições de renovar a pólice, né? E aí ele fez os ajustes, topou as limitações que a gente colocou, mas também no ano seguinte aí o cara já não renovou com a gente e, não dava, entendeu? Caramba. Então, é muito louco, muito louco. E você não falava que a empresa tinha isso, né? E engraçado assim, a própria auditoria, né? O cliente podia não mandar, né? Mas ele mandou pra gente, mas assim, era condenável, entendeu? A situação. Deu um tiro no... Não, deu um tiro no pé. Entra naquilo que a gente Mas tava falando. é justo. Não, tudo bem, sim, é fair. Eu acho que é a falta do conhecimento mesmo. Sim. Você falou, até o próprio Ministério Público às vezes sabe que tem seguro de transporte, de ambiental. Né? A gente tem um case também interessante que a gente não chegou a fazer a inspeção, né? Mas assim, a apólice ambiental, ela tem um escopo de cobertura que pode ir, o que a gente chama até uma expressão meio mórbida, assim, é do berço ao túmulo, né? Porque a gente pode cobrir o risco desde dele começar ali no recebimento das matérias-primas até a corresponsabilidade pela gestão do resíduo, quando a empresa pegou o resíduo do processo dela e mandou para um aterro, mandou para um tratamento final. Ou seja, por isso que chama do berço ao túmulo, né? Uma expressão que a gente utiliza aí na área ambiental. E a apólice, ela acompanha todo o processo de risco do cliente. Então, se lá na frente esse aterro, né, essa incineração, seja qual for o tratamento, tiver um problema ambiental e essa empresa terceirizada não tiver capacidade financeira para responder pelo dano, a apólice cobre a responsabilidade que couber ao nosso segurado, que foi o gerador do resíduo. Uhum. Ok. Aí a gente analisando ali o risco, né? O cliente mandou a lista dos locais que ele utilizava para fazer a gestão do resíduo. E aí a gente consultando o site, né, de áreas contaminadas do órgão ambiental, a gente identificou que dos 10 locais que ele utilizava,
4 já estavam contaminados. Já estavam na lista de áreas contaminadas. Né? E aí a gente devolveu, falou, olha, eu consigo, né, te dar esse escopo de cobertura e tal, mas para essa cobertura, né, de corresponsabilidade pela gestão do resíduo, eu não vou cobrir esses 4 locais, porque já é um passivo conhecido, a gente não vai entrar nesse risco, né, e a gente, enfim, alertou o cliente. É problema, né? Então, Exatamente, já vai entrar no problema. E assim, foi muito legal, porque o cliente trocou, né? Fez trocas ali. Então acabou sendo uma consultoria, né? A policy nem foi contratada naquele momento, levou depois mais um tempo para ela ser efetivada por questões de budget. Mas a gente acabou realmente apoiando o cliente a melhorar seu processo e seu risco também. Legal. Pessoal, bacana. Acho que deu para demonstrar bastante aí a importância, né, do produto. Sim. E até mesmo de quão ele oferece ali de ajuda para quem está exposto ao risco, né? Como no exemplo que você citou agora. Obrigado, pessoal. Obrigado por compartilhar aí a experiência de vocês conosco. E se vocês quiserem deixar uma mensagem aí para a galera que ainda não está tão... Passou, né? Daria pra ficar conversando. Dá pra gente falar de honra. Não, fica aí a dica para uma sessão 2. Com certeza, com certeza. Seria bem legal. Realmente tem muito para falar. Bom, Rafa, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que super reconhecido o sucesso. Né, realmente, às vezes vale a pena a dificuldade que a gente passa aí no começo, mas acho que, né, vocês, né, emplacaram, venceram e, porra, tem sido bem legal acompanhar vocês aí, né, vendo o pessoal do mercado, trazendo sempre um papo novo, entendendo mais de um produto, outra coisa. Muito legal. E a gente está à disposição, conta com a gente. Obrigado. Bom, Rafa, Rodrigo, agradeço também, né? Parabenizá-los também pela iniciativa, sempre trazendo, né, temas atuais e ajudando aí o nosso mercado. Acho que a minha mensagem é, né, de novo, incentivar todo mundo a conhecer o seguro ambiental. Minha mensagem final eu e Fábio também, através da comissão e nas nossas respectivas empresas, estamos à disposição também, né? Porque eu acho que o nosso objetivo é fazer esse mercado se desenvolver, né? Ainda mais. É isso aí. E até... Só a mensagem, cara, não esqueci da mensagem. Compre o seguro ambiental. Isso aí. Compre, né? Chame a gente para explicar, ajudar vocês a explicar diretamente para o cliente. Isso faz toda a diferença, né, Nath? Com certeza. Quem nos usa mais, né? Eu sempre falo, quem nos usa mais, e aí, seja eu, seja a Nath, né, é mais exitoso. Isso. Né? Porque é tão complexo o tema, tão técnico, né, que ainda mais se o cliente, o risk manager ou o tomador de decisão por seguro chamar o pessoal de meio ambiente para participar de uma eventual reunião com o broker, às vezes, a conversa é outra, né? A conversa é outra, sabe? E o broker pode se sentir ali, pô, e agora saiu uma pergunta meio casca, pô, eu não vou saber responder. Pô, chama a gente, entendeu? Né? A ideia não é ganhar o cliente, tomar o relacionamento para a gente, não é, pelo contrário, é ajudar o corretor a ser exitoso em realmente colocar a pólice. E não ter surpresas, né? E não ter surpresa. Isso contratar, né? Às vezes é melhor você levar e ter a resposta ali para dar, e ainda que não tenha na hora, mas pô, você vai trazer o que é o escopo do produto, do que o cara descobrir o problema na hora do sinistro, né? Que aí, aí a seguradora que nem participou da conversa inicial passa a ser culpada. Na hora do sinistro não cobre, mas já não cobria. Não, e aí você entra num outro, desculpa, eu sei que a gente tá fechando, mas você entra num outro ponto, que é a questão da responsabilização profissional do corretor. Né? Amanhã tem um sinistro, né? Querendo ou não, o cliente fica sabendo que existe uma pólice de ambiental. Pô, essa pólice de ambiental me cobriria? Volta pro corretor. Cara, por que você nunca me ofereceu uma pólice de ambiental? Olha o prejuízo que eu tomei aqui por você nunca me falar de uma pólice de ambiental. Pô, ele perde a conta, entendeu? O cara vai buscar outro corretor. Então, né, acho que tudo isso pode ser evitado. Né? O cliente não contratar é uma coisa, mas o corretor, né, não oferecer, eu acho que é cria-se um risco até maior para ele aí, porque realmente pode acontecer. Boa, é isso aí. Maravilha. É isso aí, obrigado, Nath, obrigado, Fabião. É nóis. Galera, não se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, que bate-papo, hein?
A gente aprendeu aqui muito sobre ambiental, hein? E vai precisar da parte 2 ainda. Vai precisar da Acho que parte tem 2. bastante coisa aí. Não, e explorar bastante coisa. E não se inscrever no nosso canal, tá? Inclusive no Instagram. A gente sempre, né, esquece de falar. Instagram, LinkedIn. LinkedIn. Tem até nas Facebook redes. agora, eu acho. Ah, é? TikTok, você dançando lá. Não. Galera, sigam a gente nas redes sociais aí e tamo junto. Isso aí, galera. Sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. Lembrando de acessar nosso site lá também. Conheça lá o Issue Store. Vai ter lá nossa carretinha, canequinha, o livro da Bárbara, entre outros livros lá. Ajuda a gente. Fechou, Japinha? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Um abraço, valeu.